Bom dia, boa segunda-feira, boa semana, bom tudo, né? Marcando o tempo e enviando os aviãozinhos para as pessoas que por acaso estão distraídas, não é? É tão comum essa distração. Hoje nós vamos falar sobre os vícios, que é um tema que eu já tratei. Tem uma live que o nome é Drogadição, né? Eu acho que é esse o nome da live. Tá lá no YouTube. E é praticamente a mesma coisa. Mas me foi pedido que falasse sobre isso. Então, ok. A gente vem e fala, né? Porque tem tanta gente nova entrando todos os dias, mas é igual quando a gente era criança, que pedia para a mãe, né, todos os dias, a mãe ou para o pai, para quem contasse a história, conta de novo, né? Porque cada vez que a criança escuta mais uma vez sobre o tema, mas ela vai processando coisas que ela então não conseguia ter processado. Então, ok. Mais uma vez, bom dia a todo mundo aqui, professor André, a Mari, a amada, nossa Mari, que será a convidada de amanhã no Libélula Noturna. Carvalho entrou também, bom dia. É alguma coisa, MF Carvalho. Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindas e bem-vindos, tá bom? Ao nosso Café com Terapia de número 167. Está chegando no número 200, hein? Só que eu acho que vai se misturar com a data da minha mudança, que é para ser na segunda semana de junho. Então, eu acho que vai dar para ainda fazer o número 200. E o número 200 nós teremos um sorteio. Um sorteio de uma constelação. Uma constelação completa comigo, uma constelação familiar, ou nós vamos ter, ou vai ser uma constelação completa, ou vai ser essa sessão de 3 encontros. Em que nós olhamos a criança e depois nós olhamos a idade adolescente e depois nós olhamos então a idade adulta. Então é um pacote de terapia que eu chamo de terapia sistêmica e que tem sido muito bonito de fazer, viu? Bom dia, Rejane. Uhul 200, é isso aí. O professor André fala que chegou cedo. Cadê? Cheguei antes de desalinhar o chakra. Amado. Esse professor André, sim, a gatinha tá aqui. Tá bem aqui, me olhando com aqueles olhos. Ela tem um olho azul e outro olho amarelo, né? Me olhando com os olhos do tipo, Carla, me dá atenção. É bom esse pacote, né? A Rejane fez agora semana, porque dura um mês quase, né? Porque é uma vez por semana e é bem legal. Rejane, se você quiser um dia comentar aqui da tua experiência, fala comigo, que a gente combina e você entra aqui de manhã para falar, tá bom? Bom, então, começando, já tem quase 4 minutos aqui de fala, vamos lá falar sobre esse assunto tão delicado, né? Quem na família não tem? Quem na família não tem alguém drogadito? É muito comum que as famílias tenham, e não é um julgamento. Eu tenho, a começar do meu pai. Então, todos nós temos. Então, e é uma coisa que me estimulou a investigar mais sobre esse assunto em função de o que eu posso fazer, o que eu, Carla, hoje terapeuta, o que eu posso fazer para ajudar o meu sistema. E não só isso, né? As pessoas que eu também atendo com constelação familiar ou com terapia sistêmica. Tá bom? Então eu vou aqui levantar o caderno, afastar um pouquinho a minha gatinha daqui, né? O professor André, que ela tá aqui com o rabinho dela só querendo participar da live.
O professor André fala que, Carlos, o uso de tecnologia por jovens não deixa de ser um vício, né? Aham, sim, é sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, professor André, me ajuda? Porque nessa live de hoje eu estou relacionando as dependências químicas relacionadas à bebida alcoólica, a outros tipos de drogas, né? Como maconha, o LSD e entre milhares de outras que a humanidade sempre usou. Só que a gente aqui não sei nem se a gente vai entrar na questão do legaliza ou não legaliza, porque aí é uma outra vertente também, né? Um outro tema talvez. Mas vamos lá, quem sabe, bom dia Marluce, quem sabe, professor André, se você não me ajuda a trazer também essa questão do vício dos jovens com a tecnologia, né? Tá bom? Vamos lá então. Eu coloquei lá no post, né, dependência química, o que há por trás de tudo isso. E aí eu coloquei também que não existe nenhuma regra trazida, isso tem que ficar muito claro para todo mundo, não existe uma regra trazida pelas constelações familiares sobre significados de qualquer coisa na experiência humana. Não existe. Então, a falta de dinheiro, já sei. Está lá escrito que é a falta da mãe. Ou é a falta do pai. A gente não pode generalizar tudo, né? O próprio Bert Helling trouxe isso. Não podemos generalizar essas questões colocando todas num pacote só. Isso não é legal, não é bacana, até porque cada um de nós é um, né? Lembra que eu sempre falo? Cada um de nós tem uma digital. Se cada um de nós tem uma digital, quer dizer que cada um de nós é um ser único. Único no sentido de características pessoais. E aí, falando da constelação familiar, ao que nós estamos alinhados ou alinhadas na nossa família, né? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aí que ainda que, no entanto, Bert Helling notou, quer dizer, não dá para generalizar, mas Bert Helling notou em seus atendimentos certa tendência relacionada às pessoas com drogadição. E é disso que nós vamos tratar hoje, tá bom? Já enviou seus aviãozinhos? Pode enviar mais. Professor André diz aqui que não dá conta em uma live. É isso aí. Uma live só, porque eu gosto de ficar no máximo até 1 hora só. Mais de 1 hora eu não gosto. Mas, se hoje não entrar, quem sabe a gente faz a live de quarta-feira sobre vícios tecnológicos. É um bom tema. Professor André, eu vou escrevê-lo aqui. Agora, ó. Tecnologia, né? Vou escrever só tecnologia, porque aí eu vou me lembrar. Pronto. Tem alguém me puxando aqui, querida. Ele diz assim, que então eu continuo que relacionado às drogas e vícios, né? Hellinger fala lá no livro dele As Ordens do Amor. Então eu selecionei 3. A primeira, a falta do pai. Mas por favor, não generalize de que se você tem envolvimento com drogas, ou se sua família tem, tá vendo? É porque é por causa da falta do pai. Não necessariamente. Lembrando, cada um de nós é único, tá? Então vamos lá ver o que eu escrevi. Pegando o trecho do livro dele, Eliane Bieda, bom dia. E na casa da Nina, Marina, maravilhosa, bom dia. Então vamos lá. Então 1 é a falta do pai, 2 é o vício como expiação e 3 é o desejo de morrer, né? Então vamos lá, a falta do pai. Abre aspas. Alguém se torna viciado quando a mãe lhe disse: o que vem do seu pai não vale nada. Tome só o que vem de mim. Fecha aspas. Então,
a criança se vinga da mãe e toma conta e toma tanta coisa dela que aí sofre o prejuízo. Prejuízo de quê? De não tomar o pai. Toma tanto a mãe, toma tanto o que vem dela, que fica faltando o pai. Né? Bom dia, Cláudia. Que fica faltando o pai. Toma tanto a mãe, aqui do lado esquerdo, que fica faltando o lado direito. E quando tem falta em algum dos lados, quando existe falta em algum dos lados, lembra que eu sempre falo? A gente vai juntar papai e mamãe. Às vezes, para juntar aqui dentro, no chakra cardíaco, esses dois, demora um pouco mais. Às vezes é lento, mas precisamos. Então, se durante a nossa infância a criança ouviu muito da mãe, olha, xingou o pai, seu pai não presta, seu pai não traz dinheiro para casa, ou seu pai é mulherengo, ou quem dá mais atenção sou eu, entre outras coisas, a criança fica tomando só, a mãe, só a mãe. A mãe vai entrando, a mãe vai... E toma tanto a mãe que aí dá um desequilíbrio. E essa falta do pai, esse ato de não tomar o pai, ele acaba sendo preenchido por uma droga. Daí se torna um adolescente com ausência de algum lado. Isso é uma das hipóteses. Lembra que ele falou de 3. Então, um dos lados fica faltando, fica ausente, né? E esse um dos lados ausente, o adulto ou o adolescente, enfim, ele vai acreditando que só pode ser preenchido com algo que vá compensar esta ausência. E aí, André, pegando um gancho um pouco no que você falou da tecnologia, sim, podemos até levar para esse campo também, né? Ou da compulsão de compras. Existem pessoas, normalmente mulheres, que têm a compulsão por compras. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões de crédito, estoura todos os cartões de crédito e acreditando que vai conseguir preencher. Às vezes é o lado materno também, às vezes foi o pai que prejudicou tanto a imagem da mãe, ou porque essa mãe saiu de casa e abandonou os filhos com o pai, e aí o pai fica alimentando na vida da criança que o que falta é a mãe. E deixa eu concluir aquilo que eu estava falando do tecnológico. Existem outras compulsões que colaboram para essa falta, essa ausência, né? Entre elas, compulsão por compras, compulsão por amigos, compulsão pelo sexo, compulsão por relacionamentos e por aí vai. Mas hoje nós vamos focar aqui nas drogas, tá bom? Se der tempo a gente estica. E também, às vezes, a criança, a mãe, não falou nada, não detonou a imagem do pai, ou o pai não detonou a imagem da mãe, mas energeticamente a criancinha, como tem lá, as anteninhas parabólicas dela, a criança capta o sentimento da ausência do pai na mãe. Porque, na verdade, quem que está sentindo falta desse pai, ou desse esposo, desse marido, desse companheiro, é ela, é a mãe, né? E aí a criança capta. Por isso que eu estou fazendo esse tratamento agora de 3 sessões. Temos que olhar para a nossa criança. A nossa criança precisa ser vista e olhada todos os dias. Lembra daquela dica? Acordou, se olha no espelho, olha dentro dos olhos da tua criança e diz: o que você quer que eu faça hoje? E faz um tanto lá do que a criança quer, né? Tá bom? Então vamos lá. Aí continua aqui, que dentro do livro do Bert Helling ainda, que o vício é, portanto, a vingança da criança contra sua mãe, pelo fato de tê-la impedido de tomar algo do pai, que foi o que eu disse aqui, né? Doces, né, Maurício? Sim. Compulsão por doces, isso mesmo. Marluce, eu vou deixar o teu congeladinho aqui, porque a tua pergunta, tá? Que aí quando eu fechar a minha fala, eu começo respondendo a sua pergunta, tá bom?
Mas continue escrevendo, que depois eu subo tudo. Depois o segundo, tomar aqui um gole da água. Hoje, às 8 horas da manhã, Brasília estava marcando. Podem sentir inveja aí os gaúchos e as gaúchas. Brasília estava marcando 29 graus às 8 horas da manhã, em pleno outono. Que legal, né? Tô eu aqui, ó, Rejane. Laranja, que é o sol, parede terracota, rede que é laranja. Quando o sol se abrir as janelas do meu quarto, venho então dizer, e aí eu não lembro o resto da letra, mas é bem isso, né? A gente tomar o sol, por mais nublado que esteja o dia. Mas vamos lá. Número 2, então, trazido também por Bert Hellinger nesse livro, Ordens do Amor, existe em PDF, tá? Procurem que existe esse livro em PDF. Quem está lá no meu grupo do WhatsApp, eu já coloquei lá. E quem está no grupo do Telegram também, eu já coloquei. Até posso olhar novamente para ver se realmente está lá. Mas vamos então. O número 2 seria o vício como uma expiação. Como assim, Carla? Expiação. Tem uma live que eu já falei sobre expiação, sobre o que é ficar expiando o pai e a mãe. O Bert Hellinger, naquele livro que eu gosto de mostrar aqui para vocês, ele diz que é uma arrogância do filho ou da filha ficar expiando o que foi que os pais fizeram, o que as mães fizeram. E no meio dessa expiação, o que vai existir muito forte? O nosso julgamento, não tem como. Você está ali espiando, deixa eu espiar aqui. O que é que meu pai fez de errado com a minha mãe? O que é que a minha mãe fez de errado na vida? Ou então eu estou espiando. E quando eu entro no lugar da expiação, eu estou julgando, né? E aí eu coloco aqui assim que expiar o que a mãe ou o pai fizeram seria essa expiação. Julgar os seus atos, os seus comportamentos e com isto se viciar para viver o próprio julgamento. É uma possibilidade também para as pessoas que são viciadas nestas drogas que eu já mencionei. Então, eu julgo tanto que aí então eu vou me viciar em uma droga que é para viver a mesma coisa que ele ou ela viveram, de coisas ruins, pesadas e negativas. Aí abre aspas, porque é um atendimento que o Bert fez, que essa mulher procurou por ele para um atendimento, e mesmo assim, depois do atendimento, ela caiu no álcool, e caía, assim, encontravam ela jogada na rua, e muito bêbada, e até que ela resolve pedir novamente auxílio do Bert. Bert aceitou. E aí ele fez um exercício com ela. Imagine que a sua mãe está ali, deitada no chão, agora. Então deite-se ao lado da mãe, deite-se ao lado dela bêbada e olhe com amor para ela. A mulher fez isto e de repente seu amor fluiu para a mãe e com isso ela se livrou da compulsão de expiar. Gente, isso é lindo demais, né? Isso é lindo demais. Eu tenho, às vezes, atendimentos que são assim, que a pessoa consegue se libertar dessa expiação, essa expiação que envolve o julgamento, né? Essa expiação voltada para a mãe ou para o pai. É tão bonito e eu me emociono junto com os clientes, sabe? Eu me emociono junto porque é tão bonito sentir e perceber que é como faz assim a rolha do champanhe, né? Solta, se liberta. E às vezes precisa de uma catarse durante a sessão. Às vezes é necessário durante a sessão e que tem a fala sistêmica, o exercício sistêmico, e a pessoa larga ali tudo, né? E olha, não gostei que você fez isso, fez aquilo outro. Olha o quanto isso é importante. Por quê? Porque o campo no momento está aberto ali.
E se o campo está abertíssimo, porque o campo nos acompanha, né? O campo morfogenético nos acompanha, né? Inconscientemente, através de teias invisíveis. Mas olha que bonito ali, durante a sessão de constelação familiar, a pessoa conseguir fazer isso. Isso é bonito demais. Eu vou abrir um parênteses aqui agora. Eu hoje amanheci com um bate-papo muito bacana com uma cliente minha e eu gostei bastante. E também em seguida eu recebi um texto lindo, 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 lindo de um cliente que fez uma sessão comigo na semana retrasada, em que ele tinha muita dificuldade de se relacionar com o pai e com a mãe. E, naturalmente, muito julgamento, né? E durante a sessão ele foi se limpando ali, né? Se limpando no sentido de que foi se libertando, entendendo, compreendendo que o pai e a mãe também estão emaranhadíssimos. E aí ele me disse: Carla, eu vou, sim, fazer o que você está me orientando em fazer e eu vou te dando notícias. E ele morava na parte de cima da casa dos pais, do pai e da mãe, e estava sem falar com o pai e com a mãe. E o irmão, que lá mora também, já tinha um tempo. Porque não por ele, mas porque essas pessoas não falavam com ele e ele não sabia dizer por quê. E aí então ele resolveu se mudar e alugou uma casinha para ele, para a namorada, para a filha. E aí ele recebe uma mensagem linda do pai, porque ele não comunicou para o pai e para a mãe que estava se mudando. Quando o pai viu, ele já não morava mais. E o pai escreveu um texto lindo para ele, lindo, 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 lindo. Se ele me autorizar, eu coloco lá no grupo. Não vou colocar no Instagram, não. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram. Porque é lindo e é tão bonito. Eu chorei emocionada. Foi agora de manhã. Ele mostrando para mim, falando: Carla, eu consegui, eu tô conseguindo. E o que ele escreveu pro pai: pai, eu te vejo agora, eu te olho, eu te amo. E eu nunca tive a oportunidade de dizer isso. Você é o meu modelo. E olha que lindo ele conseguir falar isso pro pai dele, ele ressignificar isso em vida, né? Mas ok, se o papai não está vivo mais, ou a mamãe, a gente pode fazer exercícios sistêmicos. Então, expiar, poder tomar o pai ou poder tomar a mãe de verdade com o que eles têm para dar, ou o que eles tiveram para dar, porque era o que eles tinham, é uma forma muito interessante da pessoa conseguir ir se libertando da drogadição. Tá bom? Vamos lá, eu tinha que comentar isso com vocês hoje porque eu chorei bastante, eu fiquei muito emocionada. Primeiro com um bate-papo com a cliente de manhã cedo, né? E depois logo em seguida desse outro cliente. E é difícil o homem, né, me procurar para uma sessão. Maurício foi um dos poucos, mas esse me procurou e foi bom demais. Tem sido, né? E é um processo, agora é com ele, agora ele segue a vida, que foi o que ele falou pro pai dele. Lindo demais. Vamos lá então. Número 3, que aí Bert Helling classificou como o desejo de morrer. Sim. Gratidão pelos coraçõezinhos, podem mandar mais. E você que me ouve no YouTube agora, dá um like logo. E você também aqui no Instagram, que é para tanto o Instagram quanto o YouTube entenderem que tem relevância esse assunto, né? Então vamos lá. Desculpa. Muito seco em Brasília, né? Minhas cordas vocais já começam a sentir. O desejo de morrer. Muitas vezes temos olhamos para a morte sem saber que estamos olhando para a morte. E ao olharmos para a morte, o que nós fazemos? Nos drogamos, porque aí é uma forma de não viver, né? De não ter essa cor laranja, sabe? Assim, na vida, né? Aquela parede ali atrás não é laranja, terracota, mas parece muito, ó. A rede é laranja, olha só que bonito. Que é isso que me deu vontade de vestir hoje para falar com vocês. Principalmente depois desse bate-papo com essa cliente e com o relato
o depoimento do rapaz, né? Então, assim, não olhar, quer dizer, deixar se drogar também é uma forma de não olhar para a vida, né? E aí eu escrevi aqui assim, que também trecho deste... Dá licença, Guiara. Trecho, deixa eu botar a aguinha dela aqui do outro lado. Trecho deste livro, mas ela quer beber a minha, né? Eu tenho que tampar. Aqui a patinha dela já, ó. Querendo puxar para ela, ó. Trecho do livro do Bert Helling. Um vício que envolve risco de vida, como por exemplo, tomar heroína ou outras drogas pesadas, pode ser uma tentativa disfarçada de suicídio. Ele coloca assim: ela pode seguir a seguinte dinâmica: eu sigo você, ou antes eu do que você. E algumas vezes a dinâmica é eu morro com você. Então, na minha família mesmo tem pessoas que se envolveram muito com drogas porque o pai também faleceu muito cedo, e aí eles inconscientemente quiseram seguir o destino do pai. Mas daí a gente tem que lembrar, e durante uma sessão de constelação também a gente vê isso, e eu faço muito no exercício sistêmico: pai, este destino é teu. Ou então, mãe, este é o teu destino, não é o meu. O meu, eu olho para a vida, né? Olho para frente. E em tua honra, posso fazer um pouco diferente. Só que muitas vezes as pessoas então que se envolvem com drogas muito pesadas, é mais delicado, é mais difícil conseguir trazer essa pessoa para uma terapia. Porque o emaranhado, ele tá tão forte, tão com aquele nó cego de escoteiro, que eu costumo dizer aqui, né? Ele tá tão forte, esse emaranhado, que essa pessoa tem dificuldade até de aceitar essa hipótese. Então, realmente é muito sensível, é muito delicado essa conversa, né? Esse tipo de live. Meu amorzinho, vem pra cá. Né? Tá bom? E depois também, que eu continuei aqui, que a gente tem que lembrar disso, né? Que a falta de respeito entre os genitores, é comum também a gente ver isso, né? Às vezes nem em atendimento meu, mas às vezes eu vejo em algumas situações dos próprios filmes que eu assisto. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp do Telegram uma sugestão de filme que eu vi nesse final de semana, em que o nome do filme é Inverno em Nova York. Se você não viu ainda, veja. Não vou fazer spoiler aqui não, mas não porque essa mãe tivesse consciência. Ela não tinha consciência sistêmica no filme, né, sobre isso. Mas nós que temos o olhar sistêmico, a gente assiste um tipo de filme desse, ou mesmo em novelas, né? Em novela, eu acho assim, pra lá de absurdo. O jeito que a filha vem falando com o pai, assim, muito maior do que o pai. Que consequências que essas pessoas têm na vida. E aí, nesse filme Inverno em Nova York, é um filme bonito. Bonito, de ajuda, de compreensão, de união, mas existe esse viés que não é sistêmico, mas que é comum acontecer, e aí os filhos acabam tomando muito as dores da sua mãe, né? Enfim, então a falta de respeito entre os genitores, é possível que os filhos e as filhas tomem este desrespeito para si, e ocasionando então a interrupção do acesso a um dos dois, que foi o que eu falei no início, né? Quando tem muito desrespeito, e às vezes a criança presencia, às vezes não é só a criança, mas às vezes é o adolescente, o jovem, presencia esse desrespeito, a briga entre os dois, né? Percebe a briga entre os dois, e aí fica interrompe então o acesso a um ou a outro. E isso será sentido como uma falta
pelo filho ou pela filha, que então buscará preencher este sentimento de vazio através de experiências externas entre si, né? Entre elas, que seriam então as drogas. Isso, professor André, porque hoje a gente está focando com as drogas. Vou preparar a live das drogas tecnológicas, porque é uma droga que nós, adultos, já estamos vivendo, né? Viciados pela tecnologia. Tá bom? Gratidão a você que ficou aqui até agora. Vou ler então os comentários e as perguntas, ok? Então vamos lá. A Marluce Dumont diz assim, pergunta, né? E quando alguém fica tomando remédio controlado, também podemos analisar desta forma? Marluce, assim, olha, muito cuidado que eu tenho que ter com essa resposta que eu vou dar, tá? Até porque na minha família tem pessoas que usam remédio controlado porque são necessários. Eu costumo dizer, até eu conversei com alguém nessa semana exatamente sobre isso. Que bom que existe a ciência para nos ajudar a dar um controle para o nosso cérebro, porque às vezes tá tão avançada a doença psiquiátrica que a pessoa precisa tomar o remédio, sim, indicado pelo médico ou pela médica, pela ciência, né? Ela precisa sim tomar o remédio e quando sentir, uma vez eu deixei de fazer um atendimento e eu orientei isso. Procura um psiquiatra, procura uma pessoa, um médico psiquiatra e toma então o remédio que essa pessoa vai indicar. Quando você se sentir mais apaziguada aqui e mais apaziguado aqui, aí me procura. E aí a gente faz uma constelação. Porque com você, no olho do furacão, não. Então, voltando à sua pergunta, ficar dependendo a vida toda de um medicamento pode ser sim a falta de olhar para si, né? A falta de olhar e aceitar o destino do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais, o seu destino, e aí eu tomo um remédio para eu poder dar conta da vida, né? Então eu indico assim, quem sou eu? Eu não sou médica. Quem sou eu para falar para a pessoa deixar de tomar remédio em hipótese alguma? Mas às vezes a pessoa fala para mim, Carla, eu comecei a desmamar do medicamento, porque as constelações estão me ajudando. Eu vibro, né? Eu vibro de alegria, porque quanto menos química no nosso organismo, melhor para a gente, para o nosso sistema, né? Mas jamais eu vou dizer para a pessoa deixar de tomar o medicamento. Quem tem que decidir isso é a pessoa junto com o seu médico, né? Mas podemos analisar de várias formas, viu, Marluce? Gratidão pela sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Regiane está falando, né? No sul tá muito frio. E o Maurício ama o frio, né? Tá certo, então, com seu chimarrão, né? Professor Alexandre, bom dia. Luana entrou. O professor Alexandre fala aqui assim, que eu também te procurei para a constelação familiar e fez total diferença na minha questão com meu pai falecido há 43 anos. Isso, professor Alexandre, eu lembro. Foi isso mesmo. O professor Alexandre fez uma constelação comigo para olhar para essa questão dele, né? E porque existia um vazio ali. E ele fez, e já fez até depoimento aqui, né, professor? Do tanto que foi bom. Você está falando isso de certo por conta do que o meu cliente me escreveu dizendo, né? É isso mesmo, a gente poder olhar para o nosso pai ou para a nossa mãe e tomar os dois do jeitinho que eles são, sem expiação.
é maravilhoso para a nossa alma e para todo o nosso sistema familiar. Grata. Sim, Maurício, a Guiara é maravilhosa. O Maurício pergunta assim, mas como se liberar disso, Carla? Acho tão difícil. Não é fácil, não. Nunca eu disse aqui, nem nunca nenhum terapeuta, ou nunca o Bert Hellinger disse que é uma questão simples. E eu vou repetir, viu, Maurício? Depende muito do quanto a gente está disponível energeticamente para conseguir lidar. Maurício, eu vou te indicar de você buscar lá no YouTube aquela live que eu fiz do soltar. Eu não sei se você assistiu essa live dessa vez. Soltar é muito importante, né? Soltar as amarras. Através do quê? Através de acreditar que o que a gente está fazendo com meditação, com autoconhecimento, que isso tudo que a gente está fazendo vai nos ajudar a desamaranhar dessas dores. Lembrando que as dores que a gente tem não são só nossas, elas estão vinculadas às memórias ancestrais. Tá bom? Dá uma espiada lá no YouTube, nessa live do soltar. É uma live muito bacana que tem o nome do professor Hélio Couto. Se você for lá no canal do Hélio Couto, ele fala muito. Hélio Couto se dedica há décadas sobre essa teoria do soltar. É muito, muito interessante. Viu? Não é simples, não. Então, vamos lá. Tá, bom dia para todo mundo entrando. Marluce fala gratidão. Sim, Marluce, querida. A Regiane fala que a cor laranja é alegria e espiritualidade. Yes! É isso aí. Estou muito feliz hoje, estou muito alegre. Nem coloquei um japamala hoje, coloquei um colar de contas que combina com essa cor laranja, com essa alegria que eu tô. Hoje eu pulei em casa de alegria. É isso mesmo. Giane, bom dia. Marluce fala, em um caso extremo de 9 anos. É bastante tempo, né, Marluce? Me chama lá no WhatsApp. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. 9 anos já dura muito tempo, né? E aí a pergunta que eu faço para você é: como é que está a regularidade da meditação? 2. O quanto está a regularidade de atividade física, mesmo agora na pandemia? Pedalar, caminhar, não tem bicicleta? Não sabe andar de bicicleta? Caminha. Começa com 15 minutos caminhando, 15 minutos de ida, 15 minutos de volta. E vai caminhando porque o caminhar também ajuda muito nesse hormônio do cérebro que é a endorfina. Correr é excelente. O meu ex-marido, ele dizia assim para mim, a minha terapia é correr, é nadar, é andar de bicicleta. Ok? Cada um encontra o seu meio de ficar bem, né? Entende, Marluce? Então, assim, 9 anos realmente é um longo tempo, é quase uma década, né? Mas então vem essas perguntas. A primeira é o quanto, como que está a sua quantidade, a sua regularidade para a meditação. Segundo, atividade física. Terceiro, consumo de açúcar. São tantas coisas. A propósito, amanhã no Libélula Noturna nós teremos como convidada a Mari, que esteve ao vivo aqui com a gente, né? Ela entrou, ela aceitou sim, ela vai fazer uma live sobre nutrição consciente, uma nutrição que também atende a alma. Vem, Marluce. Vamos olhar para tudo isso junto, porque nada é isolado, nada. Tá bom? Te espero lá no WhatsApp, viu? Para conversar com você. Então vamos. Giane fala, bom dia, Carla. Meu esposo Jorge é fumante há muito tempo. Como posso ajudá-lo com as constelações? Número 1.
Gratidão pelo teu comentário. Número 2, ele é adulto. E é ele que precisa buscar a constelação, querida. Viu? Sim, o cigarro comum, ele é uma droga lícita, né? É legalizado. Você compra em qualquer padaria. Em qualquer esquina você encontra o cigarro para comprar. No entanto, ele tem tanta química ali dentro e tudo que está relacionado aqui ao oral, à oralidade, cigarro, bebida, as drogas, está relacionado à ausência de pai ou de mãe, ou ausência do pai e da mãe. A constelação familiar traz bem forte a ausência do pai. Às vezes esse pai foi presente, de corpo presente na casa, mas energeticamente ele estava vivendo outra história que não era a família. Então isso a criança percebe, leva para a vida adulta e acaba se tornando uma pessoa viciada em cigarros, porque cigarro ninguém vai olhar de cara feia, né? Um cigarro de maconha, sim, tem muito preconceito ali em cima dele, mas o cigarro não. E, no entanto, o cigarro faz tanto mal quanto ao cigarro de maconha. Ou mais mal. Não, mas aí não tira da realidade. Será que não? É tão camuflado tudo isso, né, o Gianni? Tão camuflado. Então, se ele não aceita... você fala aqui que ele estava com bastante tosse, né? E insônia, sim. Seria legal uma constelação para ele. Se ele não aceita em hipótese alguma, faz então você, não que você tenha que carregar, porque esse é o destino dele, e acaba que o seu entra junto porque você se uniu a ele, né? Mas faz o Ho'oponopono para este sentimento que você tem em relação ao vício dele, tá? Faz o Ho'oponopono. Qual é o sentimento? É de impotência? Então você pode dizer, Divino Criador, limpa em mim este sentimento de impotência que eu tenho em relação ao cigarro do meu marido. Eu sinto muito, me perdoa, eu sou grata e te amo. E repete durante o dia, quantas vezes você lembrar. Pode ser que ajude. Pode ser, quem sabe, ele então desperte e queira fazer uma constelação familiar, né? Tá bom? Gratidão pelo seu comentário. Marluce bate muitas palminhas e fala que resultado maravilhoso. Qual? Qual o resultado, Marluce? Da atividade física? Eu espero aqui a tua resposta. Maurício fala, do soltar, acho que não. Você não estava na live, né, Maurício? Então tá lá no YouTube. Procura lá, soltar. Eu fiz essa live tem alguns meses já. É lindo isso. É muito bonito, é muito bacana. E foi uma coisa que eu próprio experienciei. E às vezes, olha, eu experimento de novo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está com um problema gigantesco, tipo o que eu estou passando aqui, né? Aluguei esse imóvel e em seguida a proprietária pediu porque pediram o imóvel dela e ela decidiu vender esse daqui. E ela, legalmente, ela está no direito dela. E aí eu disse, caramba, e agora? Eu acabei de desencaixotar as coisas, né? Botei as coisas em ordem, quadro na parede, e agora? E aí eu entendi que, na mesma hora que ela me deu a notícia, eu entendi que ok. Eu não fiquei brava, até porque eu poderia estar no lugar dela. E aí depois eu fiquei, e agora? Procurar tudo de novo, né? Aquela novela, procurar imóvel para morar, porque eu moro de aluguel. Aí a propósito, meu apartamento em Porto Alegre está à venda. Eu moro de aluguel. E aí começou a querer me dar angústia. E eu falei, não, espera um pouquinho. Deixa eu soltar este sentimento. Porque este sentimento da angústia, da falta de teto, não é meu. Pertence a minha ancestralidade. E aí eu comecei a fazer meditação para soltar. Acreditem se quiserem, mas na mesma semana surgiu o apartamento indicado por um amigo. Eu já contei, acho que isso aqui.
Estou só esperando lá o inquilino dela, porque é uma amiga de um amigo. O cliente, o inquilino dela desocupar o imóvel. Entende, Maurício? Então, esse sentimento do soltar, ele não é tão simples, não. Mas exige meditação. Não vou nunca cansar de dizer sobre a tal da meditação, né? O quanto ela é importante para a gente se autoconhecer, para a gente soltar e entender que eu entreguei lá o pedido para o garçom, entrego, confio que o garçom vai me devolver. Então entrego para a existência, entreguei, tá aí, ó. Agora eu confio que me será devolvido. Entende? Vamos lá, seguindo. Marluce conhece o Hélio Couto, eu também gosto muito dele, Marluce, gosto muito. Ele é um grande estudioso, né? Isso aí. Marluce fala, é a pulseira. Pulseira. Continuei aqui, continuei sem entender, Maurício. Uhul, que bom, Carla, que a alegria a tome intensamente, sim. Eu tenho ficado, assim, muito alegre, muito feliz com essa decisão que eu tomei há alguns anos, né, professor Alexandre? Não sei se ele está aqui ainda. Quando eu fazendo um projeto com ele para aulas particulares, eu falei, não quero mais. Vamos modificar o projeto todo. Eu quero ser terapeuta. Eu estou estudando, eu quero continuar a ajudar as pessoas com a terapia. Que bacana. Marluce continua, e a minha irmã, amiga, eu sou ótima em tudo. A minha irmã, eu não entendi. É a minha irmã amiga e eu sou ótima em tudo. É com a minha irmã, tá, entendi. Marluce fala que medito bem há 45 anos, então você já está no caminho. Mas o que está acontecendo então que você ainda está dependente do medicamento? Não sei, precisaria conversar contigo, tá? Já tenho a resposta para a minha pergunta e a minha irmã que tem que fazer por onde mudar. A minha pergunta é a minha irmã. Tá, fiquei no ar ainda, desculpa, tá difícil aqui o Tico e o Teco de se entenderem ainda. Jane manda um beijinho, Marluce do Dumont fala, a do relato, certo, a pulseira do relato, tá. O professor Alexandre fala, hora de preparar a saída do Guilherme para a escola, excelente semana a todos. Boa saída com o Guilherme, professor. Querido professor, que consegue ter todas as manhãs livres para ficar mais presente com o filho dele mais novo. A Marluce fala que vale muito a meditação para soltar, sim, vale demais, né, Marluce? É maravilhoso, muito. A Marluce continua que entregar o timo quando estamos em equilíbrio. Entregar o timo quando estamos em equilíbrio. A Marluce, né, pediu para participar do vídeo ao vivo. Marluce, tá um pouquinho tarde agora para esse vídeo ao vivo, tá? Eu infelizmente vou precisar negar o seu pedido, tá bom? Porque já tem quase 50 minutos de live. O Maurício fala, a tua alegria da manhã. Eu falei que siga, sim, eu entendi sim, que ela siga o dia todo, né, a semana toda, né, Maurício, querido. E a Marluce disse, kkkk, já disse que não sou eu, amor, sim. Entendi, não é você a pessoa que está dependente do medicamento, tá, gratidão. Ok, porque tem um delay aí, né, que demora um pouquinho de chegar a mensagem de vocês. Isso aí, querida Marluce, isso. Então a gente, olha, volto na questão do Ho'oponopono, tá? Se a gente tá com um sentimento de angústia em função da gente perceber que aquela pessoa ou que vive com a gente, tá tudo certo, né, Marluce?
que é a pessoa ou que vive com a gente, ou que é nosso irmão, ou é um parente, um familiar. Então vamos fazer um Ho'oponopono para o sentimento. E quem sabe essa pessoa aceita a olhar para si. Tá bom, então? Vamos encerrar, ficar por aqui hoje. Olha, amei esse debate. Nossos debates têm sido maravilhosos, tem durado 50 minutos, 1 hora. Isso é muito bom. Gratidão, muita gratidão pela presença e interação de todos e de todas vocês. Amanhã, então, Libélula Noturna é sobre nutrição. Nutrição consciente, alimentando o corpo e a alma. Tá bom? E me chama no WhatsApp para uma conversa. Giane, Marluce, se quiserem. Tá bem, então? Então, olha, beijo no coração de todo mundo. Eu queria terminar mostrando aqui como é que tá a gatinha debruçada no caderno, viu? Debruçadinha aqui no caderno e dormindo já, essa minha amada. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui e trazer para ela, só para vocês verem. Espera aí um pouquinho, olha aqui, ó. Olha aqui, essa querida minha companheira. Então eu vou terminar com ela. Um beijo gigante e gratidão.